Você já sentiu que está seguindo todas as regras, comendo menos do que antes, caminhando quase todos os dias, mas aquela calça jeans simplesmente não fecha e o espelho parece estar contando uma mentira? Se você passou dos 40 anos e sente que o seu corpo virou um território estranho, onde os esforços de dieta não trazem mais os resultados de que quando você tinha 20, saiba que você não está sozinho nessa luta silenciosa. Esse sentimento de traição do próprio organismo é muito comum. Mas antes de continuarmos, convido você a se inscrever em nosso canal Sua Saúde para acompanhar semanalmente como desvendar os mistérios do seu corpo e conquistar mais disposição. O que acontece depois dos 40 anos não é falta de força de vontade, mas sim uma mudança profunda na engenharia metabólica do seu sistema. Imagine o seu metabolismo como uma conta bancária de energia. Por décadas, você pôde gastar essa energia sem muita preocupação, mas agora o banco mudou as regras, a taxa de juros subiu e o seu corpo está sendo muito mais criterioso com o que ele queima ou armazena. O primeiro sinal de que o seu metabolismo travou é a gordura abdominal persistente, aquela que se acumula exatamente na linha da cintura e que parece imune a qualquer regime de restrição calórica. Diferente da gordura que tínhamos mais jovens, espalhada de forma mais uniforme, essa gordura visceral é metabolicamente ativa e se comporta como um órgão endócrino, produzindo substâncias inflamatórias que travam ainda mais o seu sistema. Quando você nota que mesmo comendo pouco o seu abdômen continua inchado ou aumentado, é um alerta claro de que a sua insulina não está funcionando bem. A insulina é o hormônio responsável por levar o açúcar para dentro das células. Com o passar do tempo, as células começam a ignorar o chamado da insulina, um processo conhecido como resistência à insulina. Como resultado, o corpo precisa produzir muito mais insulina para fazer o mesmo trabalho, e esse excesso de hormônio circulante sinaliza ao corpo para estocar gordura, especialmente na barriga. O segundo sinal é o cansaço constante que não passa nem depois de uma noite de sono, o que chamamos de fadiga crônica de baixo grau. Muita gente acha que o cansaço aumenta apenas porque envelhecemos, mas isso é uma simplificação perigosa. Se a sua célula não consegue absorver a glicose corretamente por causa da resistência à insulina, a energia que você consome não chega ao destino final, que são as mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro de cada célula sua. Você se sente como um carro tentando andar com o tanque quase vazio, e não importa o quanto você pise no acelerador, o motor não tem potência. Isso gera um ciclo vicioso, pois o cansaço faz com que você queira alimentos mais calóricos, ricos em açúcar ou carboidratos refinados, na esperança de obter uma carga rápida de energia, o que só piora a resistência à insulina e mantém o metabolismo travado. O terceiro sinal que você precisa observar é a flutuação de humor e a irritabilidade sem causa aparente, frequentemente associada a quedas nos níveis de energia. Você já percebeu que quando fica 3 ou 4 horas sem comer, começa a se sentir mal, com dor de cabeça, tremedeira leve ou uma irritação súbita? Isso acontece porque o seu corpo perdeu a flexibilidade metabólica, ou seja, a capacidade de alternar eficientemente entre queimar o açúcar que você come e queimar a gordura que você já tem estocada. Uma pessoa com metabolismo saudável consegue recorrer aos estoques de gordura quando precisa de energia entre as refeições, mantendo o nível de açúcar no sangue estável. Já quem tem o metabolismo travado depende quase que exclusivamente do açúcar que acabou de ingerir. Quando esse açúcar cai, o corpo entra em pânico, o cortisol sobe e você perde a calma. O quarto sinal é a dificuldade crescente em ganhar ou manter massa magra, mesmo quando você tenta fazer exercícios físicos. Existe um fenômeno chamado sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular associada ao envelhecimento, mas que é acelerada por um ambiente hormonal desfavorável. Depois dos 40, nossos hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento e a testosterona, começam a declinar naturalmente. Se você não está fornecendo os nutrientes necessários para a reparação muscular e se o seu corpo está sob um estado inflamatório constante devido à resistência à insulina, você fará muito esforço na academia e verá pouca resposta. Músculos são tecidos metabolicamente caros, o que significa que quanto mais músculos você tem, mais calorias o seu corpo queima em repouso. Quando você perde essa massa, o seu gasto energético basal despenca,
tornando cada vez mais difícil manter o peso atual. O quinto sinal é a má qualidade do sono, que vai muito além de apenas ter dificuldade para pegar no sono. Muitas pessoas acima dos 40 acordam várias vezes à noite ou sentem que o sono não é reparador. O sono é um momento em que o seu corpo realiza a manutenção metabólica, regula os hormônios da fome e diminui os níveis de cortisol. O cortisol é um dos maiores vilões do metabolismo depois dos 40. Se você vive estressado ou não dorme bem, o seu corpo mantém o cortisol elevado, o que sinaliza para o organismo que ele deve estocar energia, principalmente na forma de gordura visceral. É um mecanismo de sobrevivência ancestral que, nos dias de hoje, apenas contribui para o travamento do seu metabolismo. O sexto sinal é o inchaço frequente e a retenção de líquidos. Muitas vezes, o que você acha que é gordura, na verdade, é um acúmulo de fluidos decorrente de uma inflamação sistêmica. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que contêm muito sódio e compostos inflamatórios, faz com que o seu corpo segure água para diluir essas toxinas nos tecidos. Se você percebe que a sua aliança aperta no fim do dia ou que os seus pés parecem mais inchados do que pela manhã, é um indicativo claro de que o seu corpo está sofrendo um processo inflamatório crônico. Essa inflamação dificulta ainda mais a comunicação entre os hormônios e as células, criando uma barreira para a perda de peso real e sustentável. Finalmente, o sétimo sinal é o desejo incontrolável por doces e carboidratos no período da tarde ou da noite. Esse desejo não é uma fraqueza do seu caráter, mas sim um pedido de socorro das suas células que não estão recebendo energia. O seu cérebro, que é o órgão que consome mais glicose, percebe que o nível sanguíneo não está ideal e envia um sinal de fome urgente. Como você está com a flexibilidade metabólica baixa, o seu corpo não consegue acessar a gordura de reserva, então ele exige que você consuma glicose imediatamente. Se você cede a esse desejo, o pico de insulina é altíssimo, o corpo armazena aquilo como gordura, poucas horas depois, você sente fome novamente. É uma roda viva que mantém o seu metabolismo preso no modo de estocagem. Agora que você identificou esses 7 sinais, deve estar se perguntando o que pode ser feito para destravar esse processo. A boa notícia é que o metabolismo não é fixo. Ele é plástico e responde imediatamente às mudanças de estímulo. O primeiro passo para destravar o seu metabolismo é focar na qualidade do que você coloca no prato, priorizando alimentos de verdade, que são aqueles que não vêm em pacotes com listas intermináveis de ingredientes. As proteínas, como carnes, peixes, ovos e fontes vegetais de qualidade, são fundamentais depois dos 40. Elas auxiliam na manutenção da massa muscular e dão saciedade, ajudando você a controlar os picos de insulina que tanto prejudicam o emagrecimento. Além disso, as fibras presentes em vegetais ajudam a regular a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea, evitando que o seu pâncreas precise disparar uma quantidade excessiva de insulina. Outro ponto crucial é a questão do tempo entre as refeições. Não estou falando de dietas restritivas extremas, mas de permitir que o seu corpo passe algumas horas sem ingerir nada, dando ao sistema digestivo e aos níveis de insulina a chance de baixar. Quando você para de comer com frequência, o seu corpo tem a oportunidade de olhar para as suas reservas e pensar que talvez seja a hora de queimar um pouco daquele estoque de energia que está na sua cintura. O jejum ou apenas evitar o hábito de beliscar entre as refeições principais é uma das ferramentas mais poderosas para restaurar a sensibilidade à insulina. Pergunte-se quantas vezes ao dia você realmente sente fome e quantas vezes você come apenas por hábito, ansiedade ou por estar disponível na mesa. O exercício físico precisa ser encarado como um remédio e não como uma tortura. Depois dos 40, o treinamento de força, ou seja, o levantamento de peso, torna-se mais importante do que o exercício aeróbico prolongado e de baixa intensidade. O treino de força envia uma mensagem clara para o seu corpo de que ele precisa manter os músculos, pois eles são necessários para a sobrevivência. Quando você estimula o músculo, você aumenta a sua sensibilidade à insulina, o que significa que o açúcar será direcionado para o músculo em vez de ser transformado em gordura visceral. 3 vezes por semana de um treino bem planejado pode mudar completamente a forma como o seu corpo lida com a energia ao longo do dia.
Não podemos ignorar a importância da gestão do estresse e do sono. Se você não está dormindo pelo menos 7 horas por noite, o seu metabolismo simplesmente não terá as condições hormonais necessárias para funcionar corretamente. O cortisol, que mencionei anteriormente, precisa de momentos de pausa. Práticas como a meditação, a leitura antes de dormir, o afastamento das telas 1 hora antes de se deitar e até mesmo caminhadas leves ao ar livre ajudam a baixar o estresse e a regular o seu relógio biológico. O seu corpo é uma orquestra. Se um instrumento, como o sono, estiver desafinado, a música inteira soará mal. Não importa o quanto você se esforce na dieta. É fundamental entender que a sua saúde não depende de um único fator, mas da interação entre o que você come, quanto você se move, como você gerencia o estresse e a qualidade do seu repouso. Muitos pacientes que chegam ao consultório acreditam que precisam de um suplemento milagroso ou de uma medicação específica para emagrecer, mas a base de tudo é o comportamento diário. Quando você entende que a gordura abdominal não é apenas uma questão estética, mas um reflexo da sua inflamação interna e da resistência de suas células, a sua perspectiva sobre a alimentação muda completamente. Você para de ver os alimentos como caloria, se começa a vê-los como informação. Cada comida envia um sinal para o seu corpo, dizendo se ele deve crescer, estocar, inflamar ou queimar energia. Vamos aplicar um exemplo prático na sua rotina de amanhã. Ao acordar, em vez de recorrer imediatamente a um café com açúcar, tente beber um copo de água e manter o jejum por mais algum tempo, ou prefira um café da manhã rico em proteínas, como ovos mexidos. Isso evita o primeiro pico de insulina do dia, o que deixa o seu organismo em um estado de queima de gordura por mais tempo no período da manhã. No almoço, monte o seu prato priorizando vegetais folhosos e uma fonte de proteína generosa. Deixe os carboidratos, como arroz ou tubérculos, para o final da refeição, pois as fibras e a proteína que você consumiu primeiro vão reduzir o impacto glicêmico desse carboidrato. Essa pequena mudança de ordem no seu prato é um truque simples, mas que tem um impacto científico comprovado na estabilização da glicemia. Durante a tarde, quando surgir aquela vontade de beliscar, beba um copo de água ou um chá sem açúcar e tente se distrair com uma atividade que exija foco. Se a fome for realmente física, faça um lanche que contenha gorduras boas, como um punhado de nozes ou abacate, que fornecem saciedade sem disparar a insulina de forma descontrolada. No jantar, tente manter uma refeição mais leve, evitando carboidratos pesados antes de dormir, para que o seu corpo possa focar na reparação tecidual e na queima de gordura durante a noite, em vez de ficar processando um excesso de energia que não será utilizado. Essas pequenas vitórias, aplicadas um dia após o outro, geram uma mudança consistente na sua saúde. Não espere acordar na outra semana com o metabolismo de uma pessoa de 20 anos, mas observe a sua disposição, o clareamento mental e a redução gradual daquele inchaço incômodo. O seu corpo após os 40 anos requer mais inteligência e menos força bruta. Ele pede que você seja um aliado dos seus processos biológicos e não um inimigo que tenta forçá-lo a funcionar como ele funcionava em épocas passadas. A ciência está ao seu lado, e o entendimento de como seu metabolismo funciona é a chave que destranca essa porta que parecia estar fechada há tanto tempo. Cada escolha que você faz é uma oportunidade de sinalizar para os seus genes que você é uma pessoa que prioriza a saúde. Quando você escolhe caminhar, você está dando sinal de manutenção de massa muscular. Quando você escolhe dormir mais cedo, você está sinalizando a redução de cortisol. Quando você escolhe um alimento menos processado, você sinaliza que não quer inflamação no seu corpo. Você não precisa ser perfeito em todas as decisões, mas a consistência na maioria das vezes é o que define o seu estado de saúde. A saúde não é um destino onde você chega, mas sim o caminho que você constrói através de hábitos conscientes diários. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a visualizar de uma forma mais clara por que o seu corpo está reagindo dessa maneira após os 40 anos, saiba que essa é apenas a ponta do iceberg no que diz respeito ao autoconhecimento metabólico. A jornada para entender o próprio corpo é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. O seu corpo não é o seu inimigo. Ele é a ferramenta mais preciosa que você possui para viver a sua vida com plenitude, energia
e clareza. Muitas das dificuldades que você enfrenta são formas do seu corpo te comunicar que ele precisa de um ajuste na rota, uma sintonia mais fina com os seus ritmos naturais e uma nutrição mais coerente com a sua fase de vida. Não deixe para cuidar do seu metabolismo apenas quando o problema se tornar uma patologia diagnosticável. A prevenção começa hoje, com as escolhas que você faz agora, neste exato momento, após fechar este vídeo. O seu futuro depende das decisões que você toma com base no conhecimento que adquiriu hoje. Se você sente que este vídeo trouxe ferramentas valiosas para o seu dia a dia, compartilhe com alguém que também está passando por essa fase de mudanças e que precisa entender que é possível retomar o controle da própria saúde. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo para cuidar do bem mais valioso que você tem, que é o seu corpo. Se você chegou até aqui, é porque você está comprometido com uma versão melhor de si mesmo. E essa é a vitória mais importante de todas. Continue buscando conhecimento, continue questionando os seus hábitos e, acima de tudo, continue sendo gentil com o seu processo de transformação. A saúde após os 40 anos é um território fascinante de ser explorado e dominado, e estou aqui para te guiar em cada passo dessa jornada. Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu comentário abaixo contando qual desses 7 sinais você percebe mais frequentemente na sua rotina, para que possamos juntos discutir mais soluções eficazes para o seu caso específico. Lembre-se sempre, o seu metabolismo pode ser ajustado e a sua disposição pode ser recuperada, basta você entender a linguagem que o seu corpo está usando para se comunicar com você. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos desvendando os segredos para uma vida com mais saúde e longevidade. Mantenha-se firme e atento aos sinais, porque o seu corpo agradece cada pequena correção que você implementa. A mudança começa com a compreensão correta dos sinais que o seu organismo envia. E agora que você já sabe como identificar esses 7 sinais, o controle está nas suas mãos. Use esse poder com sabedoria, constância e paciência, pois os resultados que você tanto busca serão a consequência natural da sua nova forma de lidar com a sua máquina biológica. Um forte abraço e até a próxima.